A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa Para a gente resolver essa questão, a gente vai começar se atentando aos critérios para a construção das casas nesses lotes. Vejam só, eu tenho o critério do afastamento mínimo da rua, o critério do afastamento mínimo da divisa com outro lote e o critério da área total construída da casa estar entre 40% e 50% da área total do lote. Vamos analisar mais de perto os lotes e vamos começar analisando o critério dos afastamentos, para que talvez a gente já consiga de cara eliminar algum dos lotes. Olha só, o lote da casa 1, beleza, ele tem 4 metros para ambas as ruas de afastamento e 1 metro para os outros lotes. Ok. O segundo lote da casa 2 também 4 metros para a rua e 1 para cada lote. Ok, então a casa 2 também tá ok. A casa 3 tem 4 metros de afastamento para as duas ruas, ok. 1 metro e 4 metros de afastamento para os outros lotes, ok também, até porque era um afastamento mínimo de 1 metro, não queria dizer que era 1 metro mesmo de afastamento. A casa 4 tem 2 metros para a rua e 2 metros para cada lote. A casa 4 já não pode, porque ela tem só 2 metros de afastamento para a rua, então essa aqui a gente já vai excluir. E por fim, a casa 5, 4 metros para a rua e 1 metro para cada lote. Beleza. O que a gente vai fazer agora é analisar o segundo critério. O segundo critério que fala sobre as áreas. Para isso, eu vou calcular qual é a largura e qual é o comprimento de cada uma dessas casas, até porque as casas têm formato retangular. Então, para mim calcular a área, basta que eu multiplique o comprimento pela largura. Vamos lá então. A casa 1 tinha 20 metros de largura, dos quais foram substituídos 1 e 4 para os afastamentos. Logo, restaram 15 metros de largura. Ela tinha 10 metros de comprimento, dos quais foram subtraídos 4 e 1, logo restou apenas 5. A casa 2, dos 20 foram subtraídos 1 e 4, então ela também vai ter 15. E dos 10 foram subtraídos 1 e 1, então aqui ela vai ter 8. A casa 3, dos 20 foram subtraídos 4 e 4, então aqui ela vai ter 12. E dos 10 foram subtraídos 4 e 1, então aqui ela vai ter 5. E por fim, a casa 5, dos 20 foram subtraídos 1 e 1, então ela vai ter 18. E dos 10 foram subtraídos 4 e 1, então ela vai ter 5. Assim, a área da casa 1 vai ser igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5 pode ser pensado como sendo 10 mais 5 vezes 5. Então eu tenho 10 vezes 5, 50, mais 5 vezes 5, 25. Ou seja, aqui eu vou ter que a área 1 vai ser 75. A área 2 vai ser igual a 15 vezes 8. E eu posso pensar como sendo 15 vezes 10 menos 2. Então eu tenho 15 vezes 10, 150. Menos 15 vezes 2, 30. Então eu vou ter 150 menos 30, que é igual a 120. A área da casa 3, por sua vez, vai ser igual a 12 vezes 5. Que eu posso pensar que é 10 mais 2 vezes 5. Então, eu vou fazer 10 vezes 5, 50, mais 2 vezes 5, 10. Ou seja, essa área é igual a 60. E por último, a casa 5, a área 5, que vai ser 18 vezes 5. Eu posso pensar nesse 18 como sendo 20 menos 2, ou 10 mais 8, tanto faz, vamos pensar 10 mais 8. Eu vou ter 10 vezes 5, 50, mais 8 vezes 5, 40, 50 mais 40, que me dá 90. Todas essas áreas dadas em metro quadrado. A gente nunca pode esquecer de colocar a unidade de medida delas. Agora que eu tenho as áreas, basta verificar qual que vai ser a porcentagem dessa área de cada casa em relação à área total do lote. E para isso eu vou encontrar a razão entre a área da casa e a área do lote para cada uma das 4 casas que me restaram. Então a razão 1, que aqui eu vou indicar por R1, vai ser igual à área da casa, 75,
sobre a área do lote, que é 200. Como eu estou procurando essa razão em porcentagem e o meu denominador é 200, basta que eu encontre no denominador um 100. Assim eu vou ter de pronto a minha porcentagem. Então o que eu vou fazer em cada um desses casos é dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. E isso vai me dar 75 dividido por 2. Eu posso pensar que eu tenho 70 mais 5 dividido por 2. 70 por 2 é 35. 5 por 2 é 2,5. Então eu vou ter 35 mais 2,5, 37,5 sobre 100. E isso aqui é igual a 37,5%. O que não está dentro do intervalo, 40% a 50%. Ou seja, vou excluir a casa 1 também. A razão 2 vai ser 120 sobre 200. Novamente, eu vou dividir por 2 no numerador e 2 no denominador. Para que eu encontre de pronto a porcentagem, eu vou ficar com 60 sobre 100. O que me dá 60%, que também não está dentro do intervalo. Então, tchau para a casa 2. A razão 3 vai ser igual a 60 sobre 200. 60 sobre 200, vou novamente dividir por 2 no numerador e no denominador, eu vou encontrar 30 sobre 100, ou 30%, que mais uma vez não está dentro dos critérios estabelecidos. Vou então para a última razão. Nem seria necessário fazer, né? Porque só sobrou a casa 5, então só pode ser ela. Mas vamos fazer para descargo de consciência. Eu vou ter 90 sobre 200. Simplificando essa fração pelo fator 2, eu vou encontrar 45 sobre 100, que é igual a 45%. O que está dentro do intervalo que a questão me estabelece. Logo, a planta que a prefeitura vai aprovar vai ser a que possui a casa 5, letra E.